Bom, gente, a terceira parte dessa segunda edição, do último dia dessa segunda edição do Fórum Formação em Tecnologias da Sena. Eu só queria chamar aqui porque o Geraldo e pelo menos o Cris está aí, gente? Geraldo? O Cris foi está embora? Entre nós, Cris. Cristiano tá Araújo, você está entre nós. Eu tô indo para casa, tô pertinho. Daqui a pouco eu vou ter uma condição mais digna do fórum de participar, mas estou acompanhando tudo. Obrigado, viu, Bruna, querida amiga. Tá certo, Cris. Então, o propósito, né, desse encerramento é a gente discutir realmente o que foi abordado nesses 4 dias aí, né, o que a gente acha que funcionou mais, que funcionou menos. Já chego à conclusão, né, antecipando um pouco aí a fala dos outros, né, que as mesas redondas têm que ter 2 horas de duração ou 3 horas, não adianta mesa redonda com menos desse tempo, que não funciona, né, então não dá para a gente fofocar antes, não dá para a gente fofocar depois, e nós, como bons mineiros, jamais conseguiríamos fazer uma coisa dessa sem fofoca, entendeu? Então, assim, a gente tem que fofocar bastante. E não tem coffee break, né, gente? Esse sistema aí de passar de uma mesa para outra direto, né, sem ter um coffee break para a gente refletir já ali naquele momento, né, sobre o fórum, é complicado para a gente, né, mineirinho, né? É complicado para nós mineirinhos. E aí, eu só relembrar, eu vou passar, né, a programação de o que foi, né, o que aconteceu nesse fórum. Né, nós começamos na terça-feira com uma abertura formal, né, do fórum, mas com uma palestra maravilhosa aí da Bruna, né, da Bruna Cristófaro, sobre o trabalho dela, né, a performance dela e os elementos criativos aí do espaço performático, né, o arco-íris entre o real e o sonho, né, foi a palestra de abertura, né? Na quarta-feira foi um dia muito intenso, né? Nós tivemos uma apresentação de trabalho sobre missões, cada proposta mais interessante do que a outra, né? Foram 7 propostas analisadas, eu não tenho o nome de todas elas aqui, né? Mas foram 7 propostas super inovadoras, super inteligentes na reflexão, né, das coisas. Começamos com 2 workshops, né, na parte da tarde de terça-feira, né, o workshop das cenas e os vestíveis, convergência nanobio e infocogno-tecnológicas, né, do Pablo Gobira, que encheu a cabeça da gente de minhoca, né? A gente começou a pirar aí em possibilidades mais malucas possíveis, né? E o workshop do Cláudio Santos, o audiovisual expandido, suas diversas aplicações, né? Uma coisa que a gente já tem utilizado, né, no teatro, né? Essa questão dos vídeos, das transmissões, né? E o Cláudio deu outras possibilidades ainda mais atraentes, mais interessantes ainda que a gente pode utilizar, né? E a gente teve a discussão na mesma quarta-feira, né, dos desafios enfrentados, né, pela Escola de Tecnologias da Sena, né, do Cefart, né? Na quinta-feira, a gente começou com a palestra do Berilo Nocella e do Wallace Rios, né, sobre os softwares como ferramenta de ensino remoto na iluminação cênica, que foi bastante interessante, né? Os desafios agora, né, na escola do Centro, né, de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB, né, os desafios de ensino e aprendizagem remoto, né, na escola no curso de Tecnologias em Artes do Espetáculo, com o Celso Júnior falando, né, e entender um pouco mais do projeto da Ideia Luz, né, o que o Marcelo Augusto Santana trouxe para a gente aí, que teve um papel fundamental aí de documentação, de catalogação e de formação também,
na iluminação cênica, em várias áreas, as visualidades cênicas também, né? O Marcelo conseguiu isso, né, junto com os parceiros dele, no canal da Ideia à Luz, né? E conseguimos trazer os meninos, pessoas de laboratórios, os técnicos de laboratório das universidades, né, na roda de conversa nos laboratórios de tecnologias da Sena, aqui, onde veio o Daniel Ducato, Eliezer Sampaio, a Natasha Leite, né, que conseguiram bater um papo super legal aqui com a gente. E nessa sexta-feira, Mulheres e Tecnologias da Sena, que começou extremamente potente aí, né, da colocação das mulheres, né, das tecnologias, né, como que elas estão dominando esse mercado e, ao mesmo tempo, ainda não tem uma quantidade. Letícia pode até falar melhor sobre isso, né? A relação do reconhecimento, do mercado de não tem o mesmo, estamos isso, aí, mas é que você me chamou, não tem o mesmo... eu vim para falar. Exatamente. Mas foi potente, peço novamente desculpa, né, por a gente ter excedido. É isso mesmo. A gente tá vendo que, assim, quando tiver mesa redonda, o próximo a gente já separa 3 horas para ele. E agora mas foi maravilhoso, gratidão. Foi mesmo. E agora esse final com o diálogo sobre a Quadrienal de Praga, que era uma curiosidade mesmo de todo mundo. Muita gente que participou do fórum, acho que tinha essa curiosidade de entender como é esses processos e saber agora, né, através desse bate-papo, né, as possibilidades, né, de entender, de poder participar, né, de ver como é que é o processo seletivo, tal, e como é que isso vai acontecer no futuro, né, que vai ser divulgado lá no Instagram da Quadrienal. E aí, Geraldo, o que você achou? Valeu? Creio em Deus Padre, né? A nossa programação robusta, segundo a nossa reitora Lavínia Rodrigues, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Agora eu entendi um certo tom quase irônico, porque é quase megalomaníaca, né, a programação. Lendo agora, né, É bom levantar que o Geraldo, de manhã cedo, já me mandou uma mensagem falando assim: Yuri, não vamos ter fórum na parte da manhã? Você não vai ter abstinência de fórum? Eu falei, não, marquei Pilates. Marquei uma sessão de Pilates. Pois é, né? Então, eu vou pular a parte de agradecimentos, tá? Vou fazer agradecimentos gerais, né? É importante agradecer todo mundo que participou. Vou pular um pouco essa parte por causa do adiantado da hora, né? Mas eu queria pensar, né, uma coisa que para mim foi importante, né? Primeiro, a necessidade que a gente tem de encontrar, né? De encontrar e de discutir esses temas, né, Yuri e demais, né? Como é importante abrir esses espaços de reflexão, de encontro, de trocas. Mas aí tem um dado que dá para a gente rir e chorar com ele, né? Como fazer um fórum de tecnologias da Sena, né? Já é um trem, já é quase um mundo e adjacências, né? Porque você pensar lá na sonoplastia, no figurino, na iluminação, na cenografia, né? E a gente ainda, né, abarca aí a cenotecnia, a técnica, né, a criação. Então, isso é o mundo e mais alguma coisa, né? E mais ao redor, né? E isso, e aí pensando que ainda a gente tem uma diversidade enorme também de vozes, né? De pontos de vista assim, de geográficos, de condições sociais, técnicas, e a gente tem escola técnica de nível médio, graduação, pós-graduação, avançado, né, Marcelo? Depois a gente entendeu o que é esse avançado, esse advanced. E é interessante, né, levantar que a gente estava pensando nesse ano em alguns convidados do exterior, e a gente está com o Marcelo aí, lá na França. Né? Então a gente tem um convidado do exterior aí. Ponte internacional, né? Confuso horário e tudo. Então, e aí, ao mesmo tempo que isso traz
panorama amplo e as vantagens de ter um panorama, também a dificuldade e a impossibilidade de verticalizar também determinadas questões, né, dentro desse panorama. E aí eu fico pensando também se se é esse mesmo o papel do fórum, né, ter essa proposta tão ampla, tão panorâmica, assim, né, ou se seria interessante a gente fazer algum tipo de recorte, né? Eu acho que isso é uma questão para gente, né, para a gente se debruçar sobre ela, né? Porque a gente acaba durante os encontros, a gente ampliando e vendo uma diversidade tão grande e de realidades tão grande. Por exemplo, né, uma coisa é a gente ver o que é a Quadrienal de Praga, e outra coisa é a gente ficar pensando nas limitações, por exemplo, dos laboratórios, né, das escolas, que você tem 4 sapão para poder, né, para poder fazer tudo. Então, eu não estou colocando com isso como um problema, isso é uma característica do fórum, né? E que aí eu trago essa questão para a gente refletir se é isso mesmo a nossa proposta, ou se cabe a gente verticalizar em alguns aspectos. Fiquei pensando, Yuri, que a gente, por exemplo, a sonoplastia ficou um pouco distante. E ainda bem que a Black Josie esteve hoje, né, que trouxe alguns elementos, mas a gente acabou, em função de rede de contatos, né, em função né, a gente, alguns aspectos ficaram um pouco de fora, e aspectos importantes, né? A gente tinha pensado... Eu estou falando muito, Yuri, mas vou concluir, tá? Não, é isso mesmo. Eu quero que você coloque a sua expressão disso, né? Eu vou ser sincero que eu estou exausto. Foi intenso, né, Yuri? Foi muito intenso esses dias todos. E a gente se propôs a discutir sobre essa questão do remoto. E o remoto passa por essa tela, passa pelo vídeo. Então, a pandemia nos nos empurrou para um encontro com o vídeo, né? E esfregou na nossa cara, a gente que é de teatro, a distância e o fosso que a gente cavou com os profissionais, com o vídeo, né? Com o vídeo, com a televisão, até mesmo com o cinema. A gente tem, às vezes, a gente faz um contato ou outro, mas uma distância enorme. E, de repente, nós nos vimos tendo que ser diretores de arte, de fotografia, né? Sem ter preparo, né? Para fazer isso. Nosso teatro. É bem diferente você fazer uma cenografia, né? Palco, né? Do que você pensar no equivalente a uma cenografia no vídeo, né? E aí, então, esse momento nos propiciou ou nos força a ter que pensar um pouco como é que isso vai caminhar daqui para frente, né? Porque, na realidade, eu estou com um espetáculo que estreou semana passada, que estreou no vídeo, né? Glicério Rosário, e eu fui muito pouco diretor de teatro, né? Assim, como é que a gente, né? Então, eu fiquei preocupado com as câmeras, como é que cortava dessa para essa, qual que era o enquadramento. Não é? Eu acabei tendo que cumprir outras funções, né? A luz já modificou tudo, né? Agora a gente tem uma proposta para ir para o palco. Eu falei, oh, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Né? Então, estamos lascados. Bom, falei muito, deixa eu deixar o Cris falar, porque ele chegou ali já doido para falar. Então, eu estou trazendo um pouco essas indagações, sabe, Yuri? Essas, né? E sem querer fazer uma conclusão né, do que bem.
Eu acho que teve um pouco de culpa minha nisso, Gera, de eu querer um evento grande dessa vez, né? Assim, eu acho que eu busquei esses 24 horas, né? Eu busquei isso tudo, né? As submissões, que eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu, foram as submissões, né? E os 7 trabalhos selecionados maravilhosos, eu acho que isso foi uma das melhores coisas, né? Mas de ter sempre uma palestra uma atrás da outra, tudo, eu acho que a gente tem que se conter mesmo, eu tenho que me conter também em tentar propor um formato tão alongado do fórum. Eu acho que o fórum ele pode ser mais sucinto, mais coeso, igual você está falando, mais vertical, com um recorte mais definido, né, do que a gente vai falar, tudo, e não deixar tudo tão aberto, assim. Eu concordo com isso, assim, porque no final das contas eu acabei ficando muito cansado na história toda, né, tô exausto. Oi, Yuri, né, você assistiu aquela série, 24 horas? Você assistiu aquela série? 24 horas? Não, não. Cara, era bacana. Não, Letícia, exatamente isso. Incluir os estudantes, né? Estudantes é fabuloso, né? Assim, era isso que a gente queria, trazer eles também, entendeu? Assim, a gente estava até brincando um pouco, né? Que você falou, né? Gostaria que os alunos seus participassem mais. Eu gostaria que meus alunos de design cênico estivessem participando. Muitos se inscreveram, mas pouquíssimos participaram, né? Deu para perceber quando iam entrando que pouquíssimos participaram realmente. Também, Yuri. É o tempo, é a situação. Está tudo muito corrido. Assim, é porque eu realmente queria até ouvir o ponto de vista do Cristiano, mas sabe o que eu fico pensando só para contribuir? Por exemplo, a gente teve alguns alunos de graduação, mas eu acho essencial, sendo uma pessoa que me formou em uma escola técnica e dei aula no Cefar antes, né? Hoje é Cefart. Eu acho importantíssimo também ter apresentações também das técnicas, porque isso também, eu acho que, não sei como é que é também para o Eliezer, para as pessoas do laboratório. Não o Eliezer ia tentar mandar um trabalho e não mandou, né? O Eliezer exatamente. Não, mas assim, mas independente de ser acadêmico, de ser também técnicos e alunos Sim. de técnica trabalhando, porque é um fórum técnico. E eu acho isso é fenomenal no país. Não precisa ser exatamente no formato acadêmico, entendeu? Desculpa, Cristiano, pegar a sua parte, mas eu acho importantíssimo, sendo uma pessoa que deu aula no Cefart, uma pessoa que estudou no TU, é por isso que eu ensino, e eu sou a pessoa da técnica, para incentivar, porque eu acho a técnica essencial. Ontem, vendo Eliezer, Ducato e Natasha, eu acho que a técnica é o coração do espetáculo. Mas, enfim, parei. Cristiano... Ô, Letícia, deixa eu só, Cris, antes de passar a palavra, porque essa avaliação, Letícia, eu acho que ela é fundamental, e por isso a minha fala, porque a gente precisa de entender que durante toda a nossa trajetória, a trajetória dos técnicos, a voz dos técnicos, ela foi um pouco apagada. Por quê? Silenciada. Por quê? Porque os outros que sabem pensar, que elaboram um pensamento, falam, né? E aí é meio complicado, às vezes, para os técnicos apresentarem no mesmo fórum que tem pós-doutores apresentando. Então, eles se sentem um pouco, né? Faltou a gente conseguir falar, olha, peraí, a gente garantir esse espaço. Sabe, Yuri? Porque aí existia um constrangimento, o Letícia, e a gente tem que te agradecer muito, você ter pegado pela mão suas alunas e falar, não, vocês vão apresentar, sim, né? E isso nós não conseguimos fazer isso com os nossos alunos no Cefart, entendeu? E eu acho isso uma falha nossa, isso é uma falha, né? Eu e o Yuri estivemos conversando um pouco sobre isso, né? Da pouca participação. E eu acho que, de uma certa forma, inibiu um pouco né, esses técnicos de falarem. E concordo com você, é potente demais, é importante demais. Por exemplo, eu acho que a gente precisa de cenotécnico falando. Né? A gente precisa de conseguir trazer cenotécnico. E a compra, desculpa, Cris, eu e Letícia, a gente combinou de não deixar você falar, né, Luiz? Tá bom, Gerardo e Letícia, que de alguma maneira a gente está sintonizado.
É só comentar algumas coisas que já foram consideradas aqui. Claro que você ficou muito numa linha de frente, né, Yuri? Você e Gerald assumiram muito uma linha de frente, que nem sempre eu pude estar. E... Parabéns, Yuri! Parabéns, Yuri! Parabéns, Yuri! Mas, enfim. E aí, Yuri, é claro que eu imagino que você está relatando que está cansado e tal, mas eu, particularmente, achei bom, assim, o tanto que foi, de quantidade, de diversidade, sabe? Assim, eu achei até saudável poder transitar entre temas e tipos de participação, sabe? Assim, e agora, penso eu que no alinhamento aí de algumas coisas que Letícia e Geraldo falaram, o Marcelo, do Da Ideia à Luz, ele comentou de uma situação a qual a gente foi impelidas, né, assim, pela pandemia, que quem tem condição, é claro, é um privilégio, de conseguir, de alguma maneira, parar e refletir sobre o nosso fazer. Parar e promover o encontro, né, assim. Isso foi maravilhoso, é o segundo fórum que a gente está fazendo, não sei se a gente faria, né, se tivessem tempos antigos normais, né, assim. Aí, beleza, a pandemia proporcionou isso para a gente conseguiu se articular também politicamente, enquanto categoria. Fico pensando, se fosse fora da pandemia, se a gente teria essa condição. Beleza. Agora, o ponto que para mim fica um pouco é esse. Eu sinto que quem que teve essa condição de se articular foi mesmo quem, de alguma maneira, pôde manter os seus salários, alguma estrutura e tal. E aí tem um ponto para mim que pega, que acho que estou em sintonia com Geraldo e Letícia nesse ponto, que o operacional que está ali na lida todo dia, ele ainda, se isso pode ser uma proposição nossa, minha, seja de quem for, né, assim, ele ainda não conseguiu essa condição, sabe? De refletir sobre o seu fazer. Não estou falando que não o façam, não, né? Assim, claro que né, são pessoas, os mais hábeis, estão ali na linha de frente e têm muito que contribuir. Mas essa condição de se encontrar coletivamente, ter tempo para discutir, para pensar, né, assim, eu fico pensando como a gente... No fórum, acho que a gente tem uma ótima ferramenta para a gente tentar promover isso, né, assim, ter como tema e convidar participantes. Mas, para além do fórum, essa questão também pega para mim na lida diária, sabe, assim, na lida diária do técnico e da técnica que não está apresentando projeto, sabe, que não chega nesse lugar, sabe, de ser o proponente, e que no final do dia ele está tão cansado e não quer saber de conversa, né, assim, você chega no teatro, às vezes até com uma intenção de ter um diálogo, um compartilhamento sobre questões talvez mais estéticas e éticas do trabalho, eles estão cansados, eles querem logo resolver ali na prática, né, assim. Penso que por uma questão de condição também estrutural e tal. E aí talvez, Gerald, esse agora, nesse momento, ao fim do fórum, é um tema, e também, não só pelo fórum, mas pela lida e pela vida, esse é um tema que me veio muito forte agora, de novo, sabe assim, como proporcionar melhores condições de estrutura, de equipe, para que esse ambiente seja possível, né, assim. Outra chavinha que para mim apareceu no fórum aqui foi ver a estrutura dos laboratórios, que eu achei interessante, com todas as precariedades que tem, né, assim, são pessoas... Por que essas pessoas são tão propositivas né, assim, no pensar, no fazer? Né, assim, que condição que elas têm? Né, assim, tem respostas óbvias para essas perguntas tão elementares que eu estou fazendo, mas é meio para me ajudar a entender o que precisa ter, sabe? Assim, mas, basicamente, melhores condições de trabalho, existem questões estruturais, existem estigmas né, construídos ao longo da história, né, assim, de que existe o trabalhador que é feito para pensar e existe o trabalhador que é feito para executar. Né, assim, são paradigmas muito fortes e arraigados. Né, assim, como
eu tenho a sensação de que caminhar no sentido de quebrar esse tipo de paradigma vai trazer resultados, afinal, estéticos e éticos mais interessantes ou bem elaborados, e fico ainda achando, também lembrando das palavras da Yara de Novaes no outro seminário, que se a gente não caminha nesse sentido, a gente não caminha no sentido de um teatro, de um fazer artístico mais contemporâneo, sabe? E fico feliz com essa consideração da Yara, de pensar que isso está ou é para ser antigo, sabe? Assim, está ficando ou é para ser antigo, sabe? Esse modo de fazer. Prontinho. Antes de passar para o Yuri, deixa eu só falar 3 palavrinhas, tá, Yuri? Prometo que é 3. É um parênteses. Por que tem que passar para mim, gente? Para passar para um monte de gente aí. Você tem a voz boa. Pera, a gente tem um vício de origem, que é o seguinte, o fórum chama Fórum Formação em Tecnologias. E aí, né, se a gente pegar a rigor, a gente não tratou só de formação. E, por incrível que pareça, ou não sei se é tão incrível assim, as partes mais interessantes não falavam, inclusive, de formação. Né? Eu fico pensando, claro que indiretamente sim, né, Yuri? Indiretamente sim. Mas eu fico pensando que, na forma como a gente pensou antes, né, de pensar assim na formação, não sei o quê, não, eu não sei se o fórum deveria continuar com esse foco na formação. Essa palavra formação não é e não foi um fórum sobre a formação em tecnologia. Né? Eu acho que as experiências foram, Geraldo, assim, na minha opinião, eu acho que todas as experiências lá foram de formação, entendeu? Assim, para atuar nas tecnologias da cena, desde o que os laboratórios fazem, desde das experimentações que a gente pegou o ensino remoto, né? Então, assim, os problemas que estão acontecendo no Cefart em relação ao ensino remoto, os problemas que estão acontecendo lá na Universidade do Recôncavo da Bahia, com o ensino remoto, né? As experiências das submissões, né? Dos relatos de experiência. Eu acho que a gente só falou sobre isso, entendeu? Só falou sobre formação. E tiveram algumas palestras sobre curiosidades que a gente tem, por exemplo, mostra de estudantes da Quadrienal de Praga. Então, assim, tá no eixo da formação, são oficinas sobre tecnologias que a gente pegou, workshops de tecnologia que a gente pegou no início, que tá num conceito da gente entender possibilidades de formação. Não entendo dessa forma. Eu acho que a gente está dentro do que a gente se propôs. Eliezer, fala. Mas acho que a Letícia queria falar antes. Ela tinha falado que queria falar depois do Cris. Não, Eliezer, você... Depois eu falo. Somos todos... Bom, gente, Eu vou botar uma camisa assim, né? A gente vai comprar no próximo fórum. Somos todos Yuri, somos todos Geraldo, somos todos Cris, entendeu? Somos todos Let's, porque afinal tem que ter... Lili, desculpa, vai lá. Não, mas são colocações que Cris super me contemplou, e eu, na realidade, tenho talvez propostas metodológicas, né? Porque eu estou nesse lugar, né, Cris? Mas, Eliezer, vamos lá. Bom, depois de um tempo para cá, eu pedi meia vergonha na cara e comecei a falar mesmo. Então, vou falar aqui, às vezes estou falando besteira, e vocês relevem também. Eu concordo muito com isso, com o que o Cris falou, né? Concordo com o que o Yuri falou, que eu acho que também foi informação e tal, mas eu acho, assim, que talvez, eu entendo, vejo a dificuldade que foi de criar, de fazer o fórum acontecer, né, via a correria que o Yuri estava aí, né? Agora, eu acho que talvez, não sei, essa sensação talvez que o Geraldo tenha tido e tal, eu acho que é preciso a gente tentar renovar também
de repente, trazer outras pessoas que estejam na pesquisa, na labuta aí também, né? Porque, desculpa aqui, tá, gente? Eu vou falando, tá? A gente, assim, principalmente nesse período de pandemia, assim, e tal, a gente tem visto sempre as mesmas pessoas. E eu acho que isso, talvez, a renovação é importante, igual, por exemplo, como a Letícia hoje trouxe a Black Josie. Assim, eu sou apaixonado pela Black Josie, eu queria falar isso, sabe? Aquele tipo de fã que tem vergonha, tem medo de chegar perto da pessoa. E eu sou assim com a Black Josie. Eu queria ter falado isso para ela hoje. E assim, eu acho que isso talvez permita também outras pessoas que têm trabalhos maravilhosos também estarem presentes. Não sei, posso estar falando besteira também, né? E aí, a participação de alunos também, isso é super importante, traz essa renovação também, né? Agora é isso, né? Como fazer também os alunos fazer, como fazer os alunos participarem, né? Como puxar isso. Não sei, gente, acho que era isso. Assim, sem desmerecer o trabalho de ninguém, tá, gente? Então, eu só vou contribuir. Deixa eu ver, deu um eco, não. Então, quando a gente pensa também, eu não sou só amiga, como diz Eliezer aqui, dos técnicos, mas também do Richard Zaira, do Pedro também, convivi também nos teatros também, Marília, Francisco Nunes, crescendo, né? Enfim, e eu acho que os formatos também, sabe, gente? Essa relação também da gente pensar uma submissão de um resumo, ela é muito interessante também. É um pouco isso que eu acho que o Cristiano está falando. Mas, por exemplo, quando a gente vê Eliezer, Ducato, Natasha mostrando as pesquisas, eu acredito, porque eu sou da Lida e eu vim desse lugar de técnico, assim, né, de escola técnica do Cefart, que a gente podia, talvez, propor outras formas, né? Às vezes uma conversa e um mapa de luz que um técnico mostra já é uma apresentação. Eu acho que nem sempre, é isso que eu queria propor de modelos metodológicos, parece uma palavra muito sofisticada, etc. e tal, mas às vezes, primeiro, uma experiência de um técnico, né, de uma técnica, mostrando, e às vezes eu não gosto desse modelo lá do acadêmico, de um pôster, mas de trazer outras formas de fala, de imagem, que não seja necessariamente um texto resumido, uma submissão de resumo, porque eu acho que aí talvez a gente possa incitar as pessoas que são da... Vou citar aqui minha amiga que está aqui, que a Marina fala, da graxa, né? Ela que eu não, sou professora, sou diretora, mas, assim, de mostrar um processo e de mostrar um mapa, de mostrar um rider, de mostrar uma mesa. Eu acho que a gente pode, talvez, fazer oficinas de relações até um pouco mais diretas, como vocês fazem no Cefart, como o Lili também ensina, né, um paralelo, alguma coisa, que eu acho que podem tentar inserir. Eu estou tentando propor algo, enfim, que busque uma vertente direta que tem camadas de conhecimento, porque eu ver um mapa, ou ver um rider, ou conhecer um teatro. Marina fez um trabalho sobre documentação técnica, né, nos semestres passados na nossa disciplina, e que era mostrar o rudimento, o palco, nomes, entende? Parece que isso, para nós, é muito, né, fácil ou direto, mas isso é um conhecimento muito elaborado. É isso que eu quero dizer, um conhecimento elétrico, um conhecimento de um mapa é muito elaborado. Então, assim, Otaviano, Cris, talvez trazer essas propostas que sejam, na realidade, para inclusive iniciantes. Sabe o que eu fico pensando? Em trabalhos do Valores de Minas, né? E de, por exemplo, a gente dá uma oficina para 13, 14 anos, entende? Então, eu penso que o conhecimento ele pode ser horizontalizado. Então, assim, eu estou à disposição, lógico, sim, estou numa universidade, trabalhando com mestrando, com graduando, mas eu fico pensando na lida. Então, enfim, não sei se eu contribuí, mas eu acho que a gente pode pensar em formatos diferentes para convidar as pessoas da prática. Não sei se eu contribuí, Cristiano.
Demais, vai. Marina Artuzzi, que bom que você está aqui. Só me dei conta porque a Letícia falou. Pois é, então tá. A gente está falando, pegando nesse ponto aí, né, de entender que para o nosso fórum, talvez para o nosso fórum, ou, não sei, para o trabalho mesmo, considerar a atuação de técnicas e técnicos que estão ali muito no operacional pode trazer um ganho para todo mundo, né? Quando a gente fala de técnicas e técnicos que estão no operacional, não sei, na minha cabeça, eu considero muito veteranos, sabe assim? Mas aí consigo ampliar um pouco agora e pensar em quem está começando também, tá? Mas eu não sei, porque eu penso muito em veteranos que tem essa estrutura de que eles estão ali muito para fazer, né, assim, e que isso aqui no ambiente deles é muito enraigada. E aí talvez a sua metodologia, Letícia, ela seja tão importante, sabe, para como conseguir, assim, fico pensando também o porquê desse intento, mas por uma humanidade, talvez. Mas como conseguir, sabe? Lá no Tecnologia da Cena, fazendo seminários regulares, a gente já chamou várias vezes técnicas e técnicos. Alguns super já com traquejo e hábeis em estar aqui conversando e falando. Outros, apesar da larga experiência, a gente não conseguiu, sabe, assim, a gente não conseguiu proporcionar ali um ambiente em que essas pessoas se sentissem à vontade. Né? Aí, o que está pegando para mim agora é um pouco isso, sabe? Como, não sei, posso estar falando umas bobagens aqui, tá, gente? Mas me sinto à vontade para isso. Oi, deixa eu só colocar duas palavrinhas antes de passar, só para pensar uma coisa da Letícia, senão vai ficar distante da fala dela. Porque acho que a gente pensou um pouco nisso, sabe, Letícia, dessas questões práticas, né? Eu e o Yuri chegamos a conversar sobre isso. Yuri, não vão abrir possibilidade para nós, por exemplo, uma montagem. Vou mostrar uma montagem, né? A gente vai ser aqui no palco, gente. Olha, no palco que nós estamos montando. Como afinar essas pernas aqui, sabe? Questões práticas também. Mas tem uma questão que eu ouvi de alguns alunos. É um fórum de formação, entende? E aí a gente definir o público-alvo, parece que no fórum. Não, assim, Gera, só cortando você um pouquinho, fórum formação. Não é de formação. Não é de formação. É essa palavra, esse D aí que faz toda a diferença. Pois é, mas aí os nossos alunos pensavam o seguinte, não, vai discutir lá questões pedagógicas, questões do ponto... E aí não se sentiram de uma certa... Eu estou fazendo uma autocrítica, eu que dei esse nome lá, entendeu, Yuri? Não, mas não era, sentindo... talvez não era esse o nosso objetivo, Gera, Cris, quando a gente se reuniu lá no início, saber como são as formações... Era isso que a gente queria entender, entendeu? Assim, a gente levantou isso lá, a gente queria entender como são as formações. Lá no primeiro fórum, a gente separou ensino técnico, cursos livres, entendeu? A gente separou exatamente nisso, como são as formações. Né? E lá a gente já Mas chegou... é isso que eu estou dizendo. Eu estou concordando com você, porque se foi isso, se a gente seguir esse roteiro inicial, ele é esse roteiro. Aí ele tem um público que está preocupado, que quer discutir isso, a formação. E aí é diferente da gente, por exemplo, ter um público para uma palestra para jovens que querem... não é fazer no fórum a formação. Isso. Entende? Isso. É discutir sobre a formação. Então, não é uma oficina. Aí é isso que eu estou dialogando com Letícia. Né? Agora, assim, não seria uma oficina. Mas que uma oficina sirva para mostrar como a formação de técnicos possam acontecer, é perfeito. Entendeu? Você levar...
filmar um técnico trabalhando, ensinando outras pessoas, é você mostrar como a formação está sendo feita. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante também. Entendeu? Assim, por isso que a gente falou da oficina, na época, né? Falava, vamos fazer lives de o Gera lá no Sesquiat, tentando afinar uma luz para o Sesquiat, que a Marina Artuzzi falou, é uma bosta afinar uma luz no Sesquiat, eu sofro toda vez, porque todo mundo adora o Sesquiat por causa da posição da plateia, mas para a luz é difícil, a gente sabe disso, ainda mais com o nível de equipamentos que tem no Sesquiat. A gente não tem equipamentos bons no Sesquiat para a gente poder fazer a luz. Eu estou concordando com isso tudo. Eu só estou dizendo que a questão... Eu também estou concordando com você, Geraldo. Só quis trazer um a mais, porque eu volto a dizer... O fórum, gente, ele foi a gente está vencendo, Marina. A gente sempre vence. A gente está vencendo, sim, Marina. Não, pois é, mas eu concordo plenamente com vocês. Eu só estou dizendo do foco, do público-alvo. Sabe, que aí de repente, a gente vai propor algumas coisas, e essas alunos, por exemplo, né, e é uma autocrítica nossa, né, Cris? Não vieram, eles não enxergaram esse espaço, nem para apresentar, nem para... Entende? Tem algo na nossa comunicação como um todo que não está atraindo, sabe? Que não tá, nós não estamos trazendo, talvez... Entende? Eu concordo com vocês dois e acho que a gente está falando a mesma coisa. Só que minha questão é por quem esteve aqui, quem veio, quem se propôs a vir. Né? E aí é para esse público mesmo que a gente quer? Então, é para esse público. Ou não eu falo, Gera, pela uma experiência assim, minha. Assim, tô falando dos meus alunos, de alguns alunos que chegam para mim e falam assim, Yuri, como é que eu aprendo tal coisa? Porque eu não dou na minha disciplina a prática, eu dou a teoria e o processo criativo, né? Eu dou como criar, como entender, como conceituar, etc e tal, dentro da minha disciplina. E eles chegam para mim e falam, Yuri, como é que eu aprendo na prática aí? Quais são os cursos que existem para eu aprender lá na prática, de ir para o teatro? Eu falei assim... E eu falo com eles assim, vocês querem conhecer as escolas? Vê o fórum. Vocês vão ver lá várias escolas, vão ver vários exemplos. Vocês podem, pelo fórum de formação em tecnologias da cena, tirar aquilo que vocês realmente querem. Ah, não, eu estou querendo um curso superior de teatro, eu estou querendo um curso técnico lá do Palácio das Artes, eu estou querendo um curso mais assim. Mas se é isso que eu falando dessa experiência minha, dos meus alunos não participarem, porque eles me questionam isso. E aí eu falo assim, vai no fórum para vocês verem, né? Porque assim, a melhor maneira de você saber como se formar é ir no fórum onde as pessoas vão falar sobre formação, né? É por isso que eu comentei. Nesse caso de vocês aí, quem está fazendo o curso do Palácio das Artes, né, do Cefart, da Escola de Tecnologias da Cena, eu acho que cai um pouquinho nisso também. É assim, eles querem aprimorar, eles querem melhorar. Então, esses que querem melhorar, esses que querem aprimorar, eu acho que o fórum é um caminho de conhecer isso, conhecer o que existe no mercado sobre isso, né? Sobre formação. Entendeu? Por isso que eu questionei isso. Não deles não mandarem textos. Eu acho que dá certo. A questão lá das submissões é muito acadêmico, né? É uma situação muito acadêmica, né? E a gente já discutiu isso no fórum passado, que a gente ainda tem muita formação mestre-aprendiz. A gente tem muita formação de mestre-aprendiz, a gente discutiu isso demais no fórum passado, né? Como isso acontece. É bom, Letícia? E aí tem... Só que a gente estava falando também, gente, como que a gente institucionaliza isso? Entendeu? Porque a gente está chegando no ponto que essa formação institucional, ela passa a ser necessária também. Ô, Yuri, mas sabe por que eu estou triste também? Porque nem os professores de tecnologia da Cena aqui do Cefart vieram também. Sabe? Aí eu falei com você, eu falei assim, eu não posso nem me culpar, porque 100% dos professores que dão design cênico vieram. Que sou só eu. Sabe, Ô, Geraldo, ô, Yuri, é o tempo também. A gente está sobrepondo um lugar também de uma, como é que fala? De uma acumulação também da live, né? Da internet. Eu acho que a gente tem que considerar isso.
Acho que, primeiro, a gente tem que abrir, enfim. Nossa, eu já estou me sentindo em casa, né? Aquela pessoa. Não, é de casa, assim, Letícia. É parceria. Segundo, que há uma sobreposição no fim do ano, etc. e tal. Acho que a gente pode mediar isso, né? Quando vocês falam assim, não, foram só esses o público-alvo, não. É porque, por exemplo, foram trabalhos também, por exemplo, nós da UFOP, né, que apresentaram, foram trabalhos que foram apresentados em março e maturados, né? Então, eles tiveram um tempo. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo e abrir para outras coisas. Mas eu juro que eu não vou falar mais, porque a fala é de vocês. Eu estou aqui me colocando... Não, de maneira alguma. Mas, assim, por exemplo... outras visões. Nossa, não, é porque eu também sou do comitê, né? Então eu posso também. Mas, assim, outra coisa é esse modelo metodológico que não fui eu que criei, mas eu trouxe, mas de fazer portfólios de trabalhos artísticos. Super me proponho a fazer isso no próximo fórum, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu tenho domínio metodológico, alguém traz um trabalho, dou uma oficina sobre isso, mas eu acho que, assim, trazer outros, eu sei que eu tenho certeza que o Eliezer, o Cristiano também podem dar oficinas, eu acho que vai engrandecer também, e trazer os jovens, porque os jovens, eles estão desacreditados por causa do ensino remoto, né? Então, eu não quero desistir deles. Enfim, outra conversa com a Marina. Está difícil, às vezes, dar aula para a nossa iluminação agora, mas a gente está acreditando. Então, assim, juro que eu vou terminar. Eu só quero agradecer vocês. Eu sei que a fala é de vocês. Então, eu agradeço demais e só tenho a contribuir porque, Yuri, sou da academia também, óbvio. As submissões, os resumos vão virar análise e publiciza. Isso já está, isso é importante. Eu estou falando de um lugar que é importante chamar as técnicas e técnicos. É somar isso. Não é a gente, né? Continua submissões que foram maravilhosas e também abrir outros lugares práticos. E vocês têm tanto a oferecer. Olha vocês, gente, vocês têm, nossa, tanta... Enfim, tá todo mundo saindo, eu vou parar de falar. Mas é isso, gente. A discussão não acaba aqui. A discussão não acaba aqui. O Yuri, foi um sucesso tremendo, eu acho assim, né? Porque a gente, com essa fala final, a gente fica falando, não, estamos levantando os aspectos que... Não, gente, foi muito bom, tá doido. Rogério, parece que quando a gente estreia o trabalho e fica todo pesaroso com ele. Não, gente, foi muito bom. Né? Desculpa essa boca torta, né, de diretor que só fica catando as coisinhas ruins que aconteceram, né? E não elogia. Eu acho que foi muito bom. Fui no primeiro, aí não consegui parar de estar, gente. Eu fui em todos. Fiquei no primeiro e não consegui parar. Eu falei assim, não, eu gosto muito disso que a Letícia fala, né, da diversidade, né? Acho que isso é muito bom também, né? Porque atrai pessoas, assim, por exemplo, atraíram 30 pessoas numa palestra de uma tal pessoa que não se interessou pelo resto, entendeu? Mas atraiu para aquela palestra, atraiu para outra palestra, né? Os nossos quase 200 inscritos, né, no fórum, só de ter esse número de pessoas interessadas. Não, chegou em 197. Chegou nos 200, não, Yuri? Só de... Não, só 197. Só de ter chegado a esse número de interessados, né? Só de estarem interessados nesse assunto, pode nem ter podido participar, porque o que a Letícia está falando é uma saturação de trabalho, é uma saturação de horários, é uma saturação de várias coisas, né? Que talvez lá no presencial, né, se a gente vai fazer o fórum ano que vem de forma presencial ou de forma híbrida, convidando alguém de fora, mas para uma palestra que vai ser presencial, né, ele vai estar num vídeo falando para a gente, etc. e tal, de longe, né, fazer de forma híbrida. Mas só de ter esses 197 pessoas interessadas, eu acho que foi um sucesso, sim, entendeu? Assim, pessoas querendo saber sobre esse assunto, entendeu? Assim... Eu brinquei ontem com o Marcelo, eu falei assim, gente, tem 1.600, né, inscritos no canal lá da Cena Luz. Eu falei, gente, tem tanta gente interessada assim nos bastidores do teatro, né? Tá lá, 1.600 inscritos, entendeu? Assim, e isso é muito legal, eu acho fantástico. Quando a gente tiver presencial, eu acho que a gente talvez não atraia tanto público.
Entendeu? Assim, porque a pessoa vai ter que ir lá. Mas aí vai, talvez, qualificar um público que é o pessoal totalmente interessado no todo, entendeu? Assim, de estar lá para um todo, um fórum, entendeu? Assim, participar de todo Yuri, mas nós vamos transmitir também, larga de ser bobo. Não, transmitir sim. Fazer isso que a gente vai fazer nesse, né, das submissões, eu acho que elas têm que continuar para apresentar trabalhos, etc e tal, porque tem que publicizar mesmo, tem que publicar anais, transcrever palestras e publicar. Isso com certeza. Isso com certeza tem que continuar, porque isso valida academicamente também, e pensar que, assim, mesmo sendo um Cefart, né, uma escola técnica, é uma escola acadêmica, e isso vai qualificar também, entendeu? Assim, ter uma publicação, né? Então, assim, é interesse. Vamos despedir, gente? E continuar a discussão depois? Ô, Yuri, nós estamos mortos. Só eu e você sabemos o tanto que a gente trabalhou, né, Yuri? O Cris trabalhou também muito, mas... Foi moral, né, Geraldo? Então, o Yuri deve estar um bagaço. Porque realmente foi Não, mas puxado, foi ótimo. Né, foi ótimo, porque assim, eu aprendi muito, foi o que eu falei com o Geraldo, aprendi muito com várias pessoas falando, falei com a Letícia aqui, que para minha tese, eu tenho que entrevistar a Nádia Luciane, porque ela é designer gráfico, então assim, peraí, ela é designer gráfico, então assim... eu já mandei o seu WhatsApp, ela já está esperando. Eu fico felizíssima, né? A gente já está criando redes, mas também... Eu quero o da Black Josie. Da Black Josie. A Black, essa trajetória imensa de quase 30 anos, tem que... Gente, gratidão, não vou mais tirar. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Então, vamos encerrar. Obrigado. Valeu, parabéns, tá, cara? Parabéns para todos, gente. Parabéns para nós todos. Mais. Obrigado, parabéns, gente. Amigos, amigas. Tchau.